só pela ordem, eu gostaria de fazer um registro aqui à Casa e gostaria que constasse dos anais pela importância que tem. É uma nota pública que foi assinada pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, pelo Partido dos Trabalhadores, PT, pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e pelo Partido Comunista do Brasil. E eu fiquei com a responsabilidade, como presidente de um dos partidos signatários e também senadora da República, de fazer a leitura e o registro nos anais da Casa. É um texto rápido, mas eu acho muito importante. A nota diz: o Brasil diz não a Temer. Na última semana, o governo Temer completou 2 anos de ataques à democracia, à soberania e aos direitos sociais. Sua agenda de retrocessos tem como alvos imediatos os direitos trabalhistas e previdenciários, o patrimônio nacional, a legislação ambiental e a capacidade de atuação do Estado, cuja soma coloca em questão os direitos da pessoa humana, característica típica de projetos autoritários. Não causa estranheza, portanto, que o governo Temer lidere uma agenda ultraliberal que busca assegurar um novo ciclo de exploração desenfreada do povo brasileiro e de seus recursos naturais, estratégicos, subordinando o país aos ditames do capital internacional, especialmente o financeiro. No plano econômico, essa agenda aprofundou de forma dramática a recessão, a desigualdade e a miséria. A estagnação do PIB no primeiro trimestre demonstra que os cortes dos investimentos só fizeram ampliar a crise econômica. O aumento do desemprego e as ameaças de uma crise cambial tornam o futuro ainda mais incerto. A explosão no preço dos combustíveis, nada menos que 11 reajustes em apenas 16 dias, mostra os efeitos do ciclo de entrega do patrimônio público, particularmente visível no caso das refinarias da Petrobras. Por tudo isso, o governo Temer tem sofrido o rechaço da imensa maioria do povo brasileiro e só se sustentou até aqui graças a uma base fisiológica na Câmara dos Deputados que arquivou 2 denúncias de corrupção contra ele. Nos últimos meses, porém, os setores democráticos conquistaram importantes vitórias. A derrota da proposta de reforma da Previdência de Temer e, mais recentemente, a impossibilidade de privatização da Eletrobras mostra que a Frente Democrática, formada pelos partidos de oposição, tem cumprido um importante papel no parlamento. A atual luta contra o PL do veneno, que flexibiliza as regras para a certificação de agrotóxicos, é mais um capítulo da luta da democracia contra a barbárie, que une diferentes partidos, movimentos e lideranças em nosso país. A Frente Nacional pela Democracia, Soberania e Direitos, compostas pelos partidos abaixo representados e reunida neste dia 23 de maio, ontem, reafirma seu compromisso indeclinável com a defesa de um Brasil justo e soberano, ao tempo em que denuncia o aprofundamento da crise econômica e social, responsabilidade exclusiva do governo Temer e dos partidos que sustentam sua agenda antipopular e antinacional. Apesar desses partidos terem uma estratégia eleitoral diferenciada, candidatos próprios, são partidos que têm uma estratégia política com uma pauta nacional própria que fazem essa coesão. Então, em nome desses partidos, quero deixar aqui registrado essa nota que considero de suma importância para o momento que estamos vivendo. A mesa atenderá à solicitação de Vossa Excelência e solicito à nossa assessoria que providencie o registro nos anais desta Casa. Com a palavra agora a senadora Gleice Hoffmann, enquanto Vossa Excelência se dirige à tribuna, eu com muito prazer registro a presença e a visita dos estudantes de ensino fundamental da Escola Parque Gávea, no Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. É um prazer recebê-los e, com entusiasmo, a gente recebe os nossos jovens, as nossas crianças, que representam o futuro maior e melhor desse país. Cumprimento também os professores, sintam-se todos à vontade e bem-vindos aqui ao Congresso Nacional. Com a palavra, a senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Também quero cumprimentar os jovens, os alunos que estão aqui nos visitando. Sejam muito bem-vindos ao Senado da República.
Eu ocupo a tribuna hoje, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, quem nos assiste pela TV Senado, que nos ouve pela Rádio Senado e pelas redes sociais, para ler um manifesto ao povo brasileiro. Um manifesto feito pela Frente Brasil Popular, composta de várias entidades representativas das lutas sociais da população do Brasil. E é um manifesto por Lula. E começa a leitura. Um homem está sendo perseguido e injustiçado porque provou, junto com o povo brasileiro, que é possível construir uma sociedade mais livre, justa, fraterna e solidária em nosso país. Querem caçar os direitos políticos desse homem, Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro presidente filho do povo e defensor dos trabalhadores e dos mais pobres. Querem caçar o direito do povo de votar livremente em quem representa os milhões de brasileiros que sofrem hoje com o desemprego, a redução do salário, a revogação de direitos históricos e o desmonte das políticas que promoveram a superação da fome e a redução da desigualdade em nosso país. A perseguição contra Lula é movida por setores do sistema judicial, notadamente a Justiça Federal, o Ministério Público e a Polícia Federal da Lava Jato, além do TRF-4, associados à mídia mais poderosa e opressiva do país, tendo à frente a Rede Globo. O objetivo dessa perseguição arbitrária, opressiva e ilegal é não permitir que o povo possa votar em Lula, presidente, mais uma vez. Eles não querem apenas prender o cidadão Lula, querem interditar a causa que ele representa e defende, a inclusão social, a promoção dos direitos do povo, das mulheres, das crianças, dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das pessoas com necessidades especiais. A valorização dos salários e a geração de empregos, o apoio às pequenas e médias empresas, a agricultura familiar e a reforma agrária, a defesa da soberania nacional e a construção de um país mais igual e mais justo. Para excluir Lula das eleições presidenciais, criaram mentiras e moveram um processo arbitrário, atribuindo a ele crimes que jamais foram provados, até porque Lula sempre agiu dentro da lei antes, durante e depois de ter sido presidente do Brasil. Para condená-lo sem crime e sem provas, não tiveram escrúpulos de violar as mais elementares garantias constitucionais e transgredir os princípios democráticos fundamentais. Lula é inocente e continua desafiando a Lava Jato a provar que algum dia tenha recebido ilicitamente sequer 10 centavos de quem quer que seja. Quebraram o sigilo bancário dele e de seus filhos, fizeram uma devassa nas contas do Instituto Lula, grampearam seus telefonemas, conduziram-no à força e ilegalmente para prestar depoimento, cercearam sua defesa, negociaram depoimentos de criminosos em troca de benefícios penais e financeiros, mas não encontraram qualquer prova dos crimes de que lhes acusam. Lula já provou sua inocência e continua desafiando que provem sua culpa. Por ter um compromisso histórico com o nosso país e nosso povo, no dia 7 de abril de 2018, Lula cumpriu um mandato de prisão expedido de forma ilegal e arbitrária. Mesmo tendo recebido ofertas de asilo em países democráticos, preferiu ficar aqui e encarar seus acusadores mentirosos. Como acredita que ainda se faça justiça nesse país, aguarda o julgamento do mérito dos recursos de sua defesa. Mesmo encarcerado, Lula continua candidato à presidência da República, porque não aceita ver passivamente o país ser administrado com incompetência econômica, política e social. Não aceita a entrega do patrimônio nacional a interesses privados, nem que o Brasil abra mão da soberania corajosamente conquistada. É para manter essa situação de sofrimento do povo e de ruína do país que os poderosos, os golpistas e a Rede Globo querem manter Lula preso e tirá-lo das eleições. Mas o povo, a lei e a Constituição estão ao lado de Lula. A legislação eleitoral garante que Lula pode ser escolhido candidato a presidente da República por seu partido e que sua candidatura pode ser registrada até 15 de agosto, com o nome e a fotografia inscritos nas urnas eletrônicas e o direito de participar da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Somente depois disso, a Justiça Eleitoral poderá decidir sobre sua elegibilidade, cabendo recurso, se necessário, ao Supremo Tribunal Federal. Esses são os fatos, queiram ou não queiram, os comentaristas da Globo, pois eles não fazem a lei, nem representam o Brasil verdadeiro, apenas repetem a voz do dono.
De onde se encontra, Lula mantém sua fé no Brasil, que pode voltar a ser uma das maiores economias do mundo, pode crescer e criar empregos, e acredita que o povo brasileiro pode recuperar sua autoestima, a soberania nacional e tomar decisões em funções dos seus próprios interesses, superando o complexo de vira-latas, como aconteceu em seu governo. Para isso, é necessário recuperar a indústria nacional, resgatando o papel estratégico da Petrobras, preservando a Eletrobras e os bancos públicos como o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa. É necessário investir cada vez mais em educação, ciência, tecnologia e pesquisa, para o Brasil voltar a ser competitivo internacionalmente. É necessário recuperar os programas sociais que garantem transferência de renda, apoio à agricultura familiar, à reforma agrária, à habitação popular, além da política de valorização dos salários, para que o povo possa participar e colher os frutos do crescimento econômico. O Brasil só vai superar a crise profunda em que se encontra por meio de eleições livres e democráticas, com a participação de todas as forças políticas e de todos os candidatos, inclusive Lula, respeitada a autonomia dos partidos, a legitimidade das pré-candidaturas já postas e preservando o esforço pela convergência programática e política do campo democrático. Só assim teremos um governo com legitimidade para fazer do Brasil novamente um país melhor e mais justo. E só assim poderemos debater e criar uma nova ordem da comunicação, sem monopólios, democratizando o acesso à informação e aos meios de expressão. O Brasil quer voltar a ser um país em que todos tenham os direitos reconhecidos, em que não haja ódio, preconceito e violência, como a que assassinou Marielle Anderson, e que massacra cotidianamente os pobres, os negros, as mulheres, os camponeses e os indígenas. O Brasil quer voltar a ser um país do tamanho dos seus sonhos, voltar a ser o país que cultivou a fraternidade, o respeito às diferenças e o diálogo internacional pela paz, como foi com Lula presidente. Quer voltar a ter confiança no presente e esperança no futuro, sem medo de ser feliz. Por eleições livres e democráticas, Lula livre, Marielle presente, pelo direito de Lula a ser candidato, pelo direito do povo votar livremente. Frente Brasil Popular. Quero deixar registrado esse manifesto por Lula aqui, e dizer que neste final de semana, dias 6 e 7, particularmente dia 7, faremos uma movimentação em todo o Brasil. Faremos uma movimentação em todo o Brasil para que Lula seja pré-lançado candidato a presidente da República, mostrando em cada município do nosso país que Lula tem os seus direitos políticos preservados, que ele pode ser candidato, que a Constituição permite que ele seja candidato e que a lei da ficha limpa não o proíbe de candidatar-se, porque dá a Lula, como deu a vários candidatos que disputaram a eleição em 2016, a possibilidade de levantar a inelegibilidade até a diplomação. Nós queremos apenas que seja aplicada a Constituição a Lula, apenas que seja aplicada a lei. Não é possível que um país se mobilize através do seu judiciário para perseguir um homem que foi o maior presidente que esse país já teve, sim, em termos de apoio popular e em termos de feitos pelo Brasil e pelo povo mais pobre. Só queremos esse direito, o direito que Lula possa disputar as eleições e que seu julgamento seja feito nas urnas. Se tem medo de Lula, enfrente-os nas urnas. Não estão dizendo que Lula não tem mais condições de ser presidente, que o PT não tem mais o respeito da sociedade? É fácil. Vamos para a eleição. Vamos disputar o voto. É isso, olhar no olho do eleitor. Nós estamos de cabeça erguida, olhando no olho do eleitor, porque nós soubemos o que fizemos nesse país quando Lula governou, quando Dilma governou. Nós não estaríamos vivendo a situação que estamos hoje, senhor presidente, se o impeachment não tivesse acontecido. Quando rasgamos a Constituição, nós não, essa casa rasgou a Constituição naquela época, rasgou o Pacto de Estabilidade Democrática do Brasil, nos tirou qualquer perspectiva deste pacto. Se 54 milhões de votos não vale o quê? O Temer na presidência da República? Com que legitimidade esse homem está lá? A não ser pelo voto dessa casa, com o impeachment da Dilma? Esse homem sem legitimidade está fazendo as barbaridades que esse país está vivendo.
Como que nós podemos ter o preço do combustível como está? O preço do gás de cozinha? As pessoas desempregadas? Foi para isso que tiraram a Dilma. Foi para isso que prenderam o Lula. É para isso que estão atacando a democracia. E ter que ver a Rede Globo fazer campanha agora pela Globo News novamente, como fez pelo impeachment. Campanha vergonhosa, Rede Globo. Vergonhosa, vocês ajudaram a fazer o impeachment da Dilma e a pôr o Temer. O Temer é produto de vocês. Porque vocês ajudaram a fazer isso, conspiraram. E agora vocês estão colocando todo dia e toda hora na Globo News que o preço do combustível está subindo a cada momento. Isso está causando filas nos postos de gasolina, está causando o fato do posto de gasolina colocar R$ 9,80 o litro da gasolina. Estão dizendo que vai ter desabastecimento, as pessoas estão correndo para o mercado. Está elevando o preço do alimento. É isso que vocês querem, irresponsabilidade? Ou vocês estão se preparando para dar um golpe de novo no Brasil? Porque não tem pouca gente falando aí, atrás da greve dos caminhoneiros, num golpe militar, chamando os militares para assumir. É isso que vocês vão fazer de novo? Como vocês fizeram em 64? É isso? É nessa crise de novo que vocês vão jogar o país? Tenham responsabilidade, pelo amor de Deus. Tudo isso é medo de Lula? É medo que Lula ganhe a eleição preso? Porque é isso que vai acontecer. Lula, candidato, vai ganhar a eleição preso. Vai ter a maioria dos votos. Porque foi o único presidente que olhou para os pobres nesse país, que não governou só para 35% da população, que incluiu o pobre no orçamento. Nós tínhamos programas sociais que atingiam a toda a população. A toda a população. Nós enfrentamos a fome, enfrentamos a miséria. As pessoas tinham dinheiro, tinham renda. O salário mínimo subiu por 11 anos consecutivos, aumento real. Nesses 2 anos de governo do golpe apoiado pela Globo, nesses 2 anos de governo do golpe, o salário mínimo sequer foi reajustado pela inflação. Nosso povo está sofrendo, está infeliz. Não consegue no supermercado comprar o rancho do mês, presidente. Tem que ficar escolhendo o que vai levar. Não consegue mais fazer um churrasco final de semana, que dirá comprar carne. Não consegue comprar botijão de gás. Voltou a cozinhar com fogareiro a álcool. Aliás, o número de queimados nos hospitais aumentou. Voltou a cozinhar com lenha. É uma vergonha ver placas dizendo que se parcela o preço do botijão de gás, parcela o preço de gasolina. Na época do presidente Lula, parcelava-se sim, parcelava-se a casa própria, parcelava-se o carro, parcelava-se o eletrodoméstico. Nós estamos vivendo uma vergonha nesse país. E a Globo está querendo de novo jogar para o caos, é isso? Quer criar o caos para ter o quê? Uma solução agora com um golpe mais frontal? Cuidem do que vocês estão fazendo. Vocês estão jogando o povo brasileiro numa total situação de insegurança, de infelicidade. Essa casa tem responsabilidade. Eu espero que na terça-feira que vem, quando vamos ter ordem do dia, a discussão que essa casa faça seja sobre a crise que nós estamos vivendo na Petrobras e o que isso está impondo de prejuízo ao povo brasileiro, de prejuízo e de dor ao povo brasileiro. Nós precisamos discutir, sob pena de não termos necessidade para esse país. Porque se nós sentarmos aqui na terça-feira e começar uma ordem do dia, votando projetos que não dialogam com a realidade do Brasil desse momento, nós vamos ter que compreender por que o povo não quer mais o Congresso Nacional. E porque acha que todos nós somos dispensáveis. Porque acha que nós somos dispensáveis. Porque, na realidade, nós ficamos alienados. Ao invés de nós colocarmos os temas quentes da pauta, por exemplo, aqui, a limitação da Petrobras de não fazer os reajustes dos combustíveis, que nós temos esse poder para fazer. Ela é uma empresa nacional, uma empresa estratégica. Aliás, temos que pedir aqui para que saia a atual direção da Petrobras. Se nós não fizermos isso, ou não colocarmos na pauta aqui o projeto que regulamenta juros de cartão de crédito e juros que são cobrados do consumidor e dos bancos nesse país, pelos bancos desse país, não tem razão de nós estarmos aqui. Se for para discutir projeto de lero-lero, não tem. Ou a pauta desse Senado vai dialogar com a crise do país, ou então nós vamos ter que aceitar o povo dizer na nossa cara que nós não servimos para nada, que o Congresso Nacional não serve. Porque é isso que está acontecendo. Nós temos que nos dar o respeito. Já tivemos problemas demais aqui, a começar pela crise com o golpe que foi feito em 2016. Depois que rasgou-se a Constituição, nós nunca mais tivemos um equilíbrio
no país. Ou seja, rasga-se a Constituição, não se respeita 54 milhões de votos. Depois rasga-se a Constituição para aprovar a Emenda Constitucional 95, que desvincula a saúde, a educação, a assistência social. Afinal, isso tudo é para o povo? O povo não precisa de tanto, nós precisamos fazer economia para pagar juros da dívida. Essa é a cabeça do governo e que foi a cabeça do Congresso. Depois disso, faz-se uma reforma trabalhista e tira direitos elementares. Voltamos a ter trabalhadores ganhando menos que o salário mínimo por conta do trabalho intermitente. Só não fizeram a reforma da Previdência porque teve uma ação popular mais forte. O governo não conseguiu pautar. E também só não privatizaram a Eletrobras agora porque conseguimos, com uma ação contundente da oposição, obstruir os trabalhos na Câmara e não deixar votar a medida provisória. Senão estariam fazendo com a energia o que estão fazendo com o petróleo. Porque essa casa aqui aprovou uma mudança na legislação do pré-sal. A Petrobras não é mais operadora única. Nós autorizamos a Petrobras a ser vendida fatiadamente. Vão vender agora 4 refinarias. Vamos importar mais gasolina dos Estados Unidos? Pergunta se os americanos fazem isso com as empresas de petróleo deles. Os americanos fazem guerra por petróleo, vão para o Oriente Médio. Nós estamos entregando a Petrobras, entregando as nossas refinarias, inclusive para as empresas americanas, para as grandes petroleiras. E estamos importando diesel, importando gasolina, porque abrimos mão do refino. Que espécie de país é esse? Que governo de 5ª categoria é esse? Que abre mão da sua soberania? Que país faz isso? Portanto, senhor presidente, se a pauta da próxima semana não dialogar com a crise do Brasil, podem ter certeza que a ira do povo só vai aumentar sobre os políticos e sobre o Congresso Nacional. Ou nós tomamos a responsabilidade que temos e ajudamos a sair dessa crise, fazendo as intervenções que nós precisamos, ou nós não merecemos estar onde estamos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência e concedo a palavra ao nosso vice-presidente